Olá, tudo bem? Mais um estudo da CCB, Estudo Bíblicos. Esse estudo é sobre os versículos de Romanos, do capítulo 9, versículo 7 ao 13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Vamos descobrir como interpretar esta passagem. As fontes foram texto majoritário, texto recebido, utilização da Bíblia de João Ferreira de Almeida, quinta edição, revista e corrigida. É a mesma Bíblia utilizada na igreja que eu frequento, em uma das igrejas mais tradicionais do Brasil. Livro Expiação Ilimitada e livro Quem é Quem da Bíblia Sagrada. Antes da leitura deste texto, deixar bem claro, não defendo nem o arminianismo nem o calvinismo. É simplesmente uma interpretação isenta dessa passagem da Bíblia, que é um pouco difícil de interpretação. Então vamos lá. Romanos 9, versículo 7 ao 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Então, aqui nós percebemos que a real necessidade dessa passagem aqui que Paulo quer apresentar, esse texto esse texto é um texto de dupla interpretação. E vocês verão isso mais à frente dentro do texto, da explicação, ok? Vamos lá então para começar a estudar. A primeira coisa que quero demonstrar para vocês é quem foi Jacó e quem foi Esaú. Lembrando que esse vídeo não é para falar especificamente da história de Jacó nem de Esaú. Mas aqui é só uma passagem que deu algumas referências, só para vocês possam pesquisar e voltarem a assistir o vídeo. Quem é Jacó e Esaú? Irmãos gêmeos e filhos de Isaac. Jacó nasceu como resposta da oração do seu pai, pois Rebeca era estéril, teve um encontro com o Senhor. História dentro da história, teve alguns acontecimentos com Jacó bem interessantes. Ele foi enganado por Labão, ele lutou com um anjo, um homem com uma bênção para compartilhar. Esaú também nasceu pelo mesmo motivo de Jacó, em resposta à oração do seu pai, pois sua mãe era estéril. Adorava a liberdade da vida ao ar livre, era favorito do seu pai. E o povo descendente de Esaú, grave bem essa palavra, são o povo edomita, primogênito dos gêmeos e chamado de fornicário e profano, em Hebreus 12, 16. Então, como a gente viu no versículo do slide anterior, foi feita uma promessa que o mais velho serviria o mais novo, o menor. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O maior servirá o menor. E aqui nós vemos que o povo edomita surgiu de Esaú. Então vamos ver como será isso. Texto bíblico, Romanos 9, versículo 7 ao 13. Livro aos Romanos, do capítulo 9, do 7 ao 13, esse texto é de dupla referência, pois fala tanto dos indivíduos quanto de nações. Então ele é de dupla referência. Então fala sim dos indivíduos, mas também fala de nações, como há outros textos. Vamos para o versículo 12 em específico. Vamos ver o que está escrito lá. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. A Bíblia não relata Esaú servindo a Jacó, mas os descendentes de Esaú, os edomitas, serviram a Israel ou Judá. Você pode consultar na sua Bíblia, segundo Samuel 8,14 e segundo os Reis 8,22. Vamos agora olhar o versículo 13, uma explicação mais detalhada aqui. Em Romanos 9, versículo 7 ao 13, trata primeiramente de indivíduos mesmo, e de nações.
são constituídas, primeiramente cidades de indivíduos, mas nações são constituídas de indivíduos. E claramente Deus escolhe pessoas e nações para o serviço. Então aqui não está, esse texto não fala especificamente de salvação, mas sim de Deus escolher alguém para um serviço, como Deus escolheu João Batista, como Deus escolheu Samuel, como Deus escolheu Maria, todos para serviço. Não está falando sobre salvação. Não há um versículo na Bíblia em que Deus escolhe aleatoriamente alguém para a salvação. Não existe um versículo desse na Bíblia. Vamos lá, continuar o estudo. Então, como interpretar amar a Jacó e aborrecer Esaú? Nós já vimos que esse texto é um texto de dupla referência. Fala do indivíduo e de nações. Em Romanos 13 está escrito o seguinte: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. O versículo acima é um comparativo hiperbólico, que era comum no antigo Oriente Médio. Então, o trecho acima quer dizer que Deus amou mais Jacó do que Esaú. Como é que eu vou comprovar isso dentro da Bíblia? Da seguinte forma: o verbo grego missou, odiar ou aborrecer, ocorre, esse LXX aqui é referência à Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego. Na passagem de Gênesis 29:31, diz que Leia era odiada por Jacó, que fica esclarecido no versículo anterior, que diz que Jacó amou mais Raquel do que Leia. Então, é simplesmente um exemplo hiperbólico, comum naquela cultura, ok? Vocês podem ler, tem referência aqui, vocês podem, Gênesis 29:31, Gênesis 29:30, que tem essas, o Antigo Testamento é cheio de contrastes hiperbólicos, ok? Qualquer dúvida é só deixar o comentário, que irei responder. Então, qual é a conclusão? A melhor maneira de entender o trecho bíblico em estudo, de que Romanos 9, 7 ao 13 versículos, é enxergar Jacó e Esaú como antrôponios, termo que diz respeito ao nome da pessoa, e epônimos, nome dado a uma personalidade histórica, que dá ou empresta seu nome à coisa, à nação e por diante. Sendo assim, Jacó e Esaú nessa passagem tem significado duplo, tanto de indivíduo como de nação. E o texto não refere-se nem nada em predestinação e em salvação, mas sim Deus usando de indivíduos para que possam fazer a sua obra na terra. E de maneira nenhuma, Deus levantou ódio contra Esaú. Antes, ele amou mais a Jacó. Ele fez promessas para Jacó. E o comportamento de Esaú na sua vida, no decorrer de sua vida, foi um comportamento desregrado. E de Jacó, ao contrário, foi um comportamento que se agradava a Deus. Tanto é que vocês podem ler nas referências no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando que esse texto é um texto de dupla referência, ok? E essa passagem, amei a Jacó e aborreci a Esaú, é um comparativo hiperbólico, isso é importante. Então, sempre procure entender a cultura do local de quem escreveu o texto, como eram as suas palavras, como o próprio autor da carta apresenta as situações. Então, isso é uma passagem hiperbólica, ok? Em momento nenhum, Jesus Cristo, a divina Trindade, predestinou Esaú ao inferno e Jacó ao céu. Não existe isso nessa passagem. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.